O apóstolo Paulo diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E em Romanos, no capítulo 8, creio que é no versículo 32, diz que se Ele não poupou o seu único filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Vemos que Deus já nos abençoou. E se Deus já nos abençoou, as bênçãos são nossas. Mas porquê que nós muitas vezes vemos que a bênção não está nas nossas vidas? Porque a gente às vezes sofre. Mas até me lembro que Paulo uma vez foi quase desesperado. Aliás, não foi uma vez, foi 3 vezes. Desesperado a orar ao Senhor. E sabe qual foi a resposta? A minha graça te basta. Bem, isso diz-nos muita coisa. A minha graça te basta. A graça de Deus está em si e está em mim. E ouça, muitas vezes nós estamos à espera que Deus nos abençoe quando Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Então, nós temos que fazer uma coisa, é tomar posse da bênção. E como é que se toma posse da bênção? É que no reino de Deus nada é automático. As coisas têm que se buscar. As coisas têm que se conquistar a cada dia. Porquê? Porque nós estamos no mundo. O mundo tem problemas, tem circunstâncias. E nós temos que aprender a viver no mundo com a bênção de Deus, porque a bênção de Deus está connosco. E eu hoje quero aproveitar este tempo para discutir consigo como tomar posse da bênção. Como tomar posse da bênção. Porquê? Porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Imagine que você recebeu uma herança e não toma posse dela. Você tem a herança, mas não usufrui dos frutos da sua herança. Você, para usufruir dos frutos da herança, você tem que tomar posse dessa herança. Assim, as bênçãos de Deus também são assim. Nós temos que tomar posse delas pela fé. Por isso a fé é tão importante no reino de Deus. Pela fé. A Bíblia diz que os filhos de Deus, os seguidores de Jesus, são os da fé. A fé é a ferramenta, a força que nos leva a conquistar as bênçãos que Deus já nos deu, porque já fomos abençoados com todas as bênçãos. E diz que se Ele não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como nos não dará com Ele também todas as coisas? Então, vamos ver como tomar posse da bênção. Em primeiro lugar, nada no reino de Deus já automático. Nós já vimos. Ouça, Deus prometeu Canaã ao povo de Israel. Disse a Moisés que ele ia liderar o povo até à terra de Canaã. E agora eu pergunto, chegaram lá e aquilo foi às 1000 maravilhas? Não, tinham lá gigantes, tinham lá povos, mas Deus disse que lhes dava a terra. Mas eles tiveram que a conquistar e tiveram que expulsar os inimigos que lá estavam. Porque aquela terra tinha sido dada a Abraão. Lembra-se que Abraão foi ter a terra de Canaã e encontrou lá Melquisedeque? Aquela terra depois foi ocupada por outros povos, cananeus e por aí fora. Mas a terra foi dada aos filhos de Abraão. Só que eles tinham que a conquistar. Eles não podiam ter medo dos gigantes. E ouça, se você tem gigantes na sua vida, o medo é um deles, você tem que vencer o medo. Sabe como é que se vence o medo? Enfrentando o medo. Não é fugindo, não é acobardando-se, é enfrentando com toda a força, com toda a energia, com toda a fé, com toda a coragem. Vamos ver, primeiro, a lei de semear. Existe uma lei que é a lei de semear. E quando nós semeamos, quando nós aprendemos a semear, nós vamos colher. Por isso é que Jesus disse assim: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aquele que dá ao pobre está a dar a Deus. Está lá em Mateus, no capítulo 25. Quando nós abençoamos os pobres, quando nós abençoamos os outros, estamos a dar a Deus. E quando nós precisarmos, Deus vai nos abençoar através de outra pessoa qualquer. Porque é assim que funciona. Nós semeamos e somos abençoados com a sementeira com que semeamos. Ela não fica retida. Mas se nós retivermos aquilo que Deus nos dá e não semearmos também, nós não vamos colher, porque nós só colhemos se nós semearmos. Então, um dos princípios que nós vemos para conquistar as bênçãos que Deus já nos deu, porque, repito, Ele abençoou-nos com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, para nós atingirmos as bênçãos que Deus já nos deu, os frutos dessas bênçãos, nós temos que semear. Semeie amor, semeie bênçãos nos outros. Não semeie ódio, não semeie rancor, não semeie vingança.
Semeie coisas boas. Quer colher coisas boas? Então, no reino de Deus, nós semeamos coisas boas e colhemos coisas boas. Mas se semearmos coisas más, até nós dizemos que quem semeia ventos, colhe tempestades. Então, semeie coisas boas, porque você vai colher coisas boas. Aliás, até em Gálatas 6:7 diz que até perante Deus, Deus não se deixa escarnecer. Lá diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, vai colher. Ou seja, se ele semear coisas boas, colhe coisas boas. Se semear coisas más, neste caso é coisas más, porque está a dizer que com Deus não se brinca. Mas tudo o que nós semearmos nos outros, em Deus, no reino de Deus, na nossa comunidade, nós vamos colher. Seja generoso. Em Eclesiastes, no capítulo 11, diz para nós semearmos. E ao semearmos, para não estarmos a olhar para as nuvens, porque quem olha para as nuvens nunca vai semear. Está sempre a ver se as nuvens estão de feição, se o tempo está de feição para semear. Semeie. Seja um semeador. E você vai ser um colhedor também. Porque esta é a lei de Deus. Não é a nossa lei, é a lei de Deus. Até o próprio reino de Deus, Jesus disse que o reino de Deus é como aquela pessoa que semeia a semente. E a semente cresce, não sabendo ele como, mas ele semeou. E não anda lá a mexer na semente. A semente, por si própria, ela vai crescer, só precisa ser regada a cada dia. Segundo ponto, ter prazer na lei de Deus e em Deus. É muito importante nós termos prazer na palavra de Deus, nos seus mandamentos. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, não tem só bênçãos, também tem mandamentos. E nós devemos ter tanto prazer nas bênçãos que lá estão, como nos mandamentos que lá estão também. Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Você tem prazer na lei de Deus? Você tem prazer nos mandamentos de Deus? Quer que eu leia a Bíblia consigo? Olhe lá. Em João 8 diz para meditar no livro desta lei de dia e de noite. É uma expressão que Deus usa para os seus servos. Tem prazer na minha lei? Disse a Josué, no tempo da lei. Tem prazer na minha lei? E hoje? Prazer na rocha, que é a palavra de Jesus Cristo. Ele disse que quem cumprir a sua palavra está a construir a sua casa na rocha. A rocha é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. No Salmo 112, eu vou ler o Salmo 37:4 e depois vou ler o Salmo 112:1. 37:4. Diz assim a palavra de Deus: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu estava a dizer há bocadinho que é ter prazer na lei de Deus e ter prazer em Deus. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleite-se em Deus. O que é deleitar-se em Deus? É você louvar a Deus. É você levantar os braços, cantar com alegria. Não é cantar porque o outro canta. Não é cantar porque acha que tem uma grande voz. Não, é cantar porque ama a Deus. É cantar porque você ama aquele que o salvou. Ama aquele que é o Senhor da sua vida. Que ama o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é ter prazer em Deus. E depois ter prazer na sua palavra. Ter prazer na lei do Senhor. Quer ver? No versículo 1 de Salmos 112:1. Olha o que diz aqui. Aleluia! Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Vou repetir. Aleluia! Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Está a ver? Quão feliz é. Nós somos felizes quando nós amamos ao Senhor, quando nós temos prazer na lei do Senhor. Tenha prazer em praticar a palavra de Deus. Não seja apenas um ouvinte, seja praticante em tudo da palavra de Deus. Quanto mais praticante você é, mais feliz você é. Porque Deus ama aqueles que são praticantes. Deus ama a todos, mas tem mais prazer naqueles que são praticantes da sua palavra. Então seja um praticante da palavra de Deus. Não fique a ver os outros a fazer. Faça você também. Porque Deus ama você também. Deus não faz exceção de pessoas. Deus ama você. Deus quer que a bênção esteja em todas as áreas da sua vida. Então você deve obedecer estes princípios. Deve obedecer estes princípios. Primeiro, semear. Segundo, ter prazer em Deus e na sua lei. Nos mandamentos de Deus. Nos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais, já vimos semear, ter prazer na lei de Deus, adquirir sabedoria. Peça a Deus sabedoria que a todos dá. Diz lá em Tiago, capítulo 1. Diz, alguém tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lhe lance em rosto. Tenha prazer em pedir sabedoria a Deus, porque Ele dá. E deixe-me dizer isto. Sabedoria é saber usar o conhecimento que você tem. Adquira conhecimento a cada dia. Adquira conhecimento. A palavra de Deus diz lá no Velho Testamento que o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento é muito importante. Mas a sabedoria é tanto a mais importante ainda, porque sabedoria é saber usar o conhecimento. Por exemplo, um médico que acabou o curso é médico.
É um bom médico porque se lhe deram o diploma é porque ele é um bom médico. Mas ouça, um médico que já fez aquele diploma, que já fez aquele curso e já tem 20 anos de experiência, qual é o mais confiável? E que se vai reciclando a cada ano? Qual é o mais confiável? É aquele que já tratou de centenas de pessoas. O que é que aconteceu com ele? Ganhou sabedoria. Ele sabe diagnosticar a pessoa olhando para ela, ouvindo-a. Está a ver como é importante a sabedoria? Peça sabedoria a Deus, porque Ele vai lhe dar sabedoria. Ele promete dar sabedoria. Lá em Provérbios, no capítulo 8, vai dizer que Deus ama aqueles que o buscam, que buscam sabedoria. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lancei rosto. Diz lá em Tiago, no capítulo 1, creio que é o versículo 7. Peça, porém, com fé. Lá diz, peça, porém, com fé, não duvidando. Porque aquele que duvida é como a onda do mar. A onda do mar vai, anda em frente e recua, anda em frente e recua, anda em frente e recua. Assim é a onda do mar, é assim aquele que também duvida. Nunca chega a bom porto. Então, não seja assim. Creia na sabedoria de Deus. Peça com fé e não duvide, porque aquele que duvida não recebe. Mas, orar com a atitude correta. Eu vou ler Tiago 4:3. E quando pedis, não recebeis. Porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Peça a Deus as coisas com a atitude certa. Não para esbanjar, não para seu prazer pessoal, não para a sua realização pessoal. Porque a oração no cristã não é venha a mim o teu reino. Não é o meu pão de cada dia. É venha a nós o teu reino. E o pão nosso, não é meu, é nosso de cada dia. No reino de Deus não há individualismo. No reino de Deus há comunidade entre iguais. Deus ama a todos de igual forma. Então no reino de Deus é família. É família. E quando nós só pensamos em nós, Deus fica triste. E depois pedimos as coisas e Ele não nos as dá. Porque se Ele nos der, vai nos estragar. Porque só queremos as coisas para nosso belo prazer. Aquela pessoa que recebe bênçãos de Deus e só pensa nela própria é um egoísta. E você sabe uma coisa? O egoísmo é a atitude mais diabólica que existe. É demoníaca. O diabo só pensa nele. Tanto pensou que só nele que já queria tomar o lugar de Deus. Só pensa nele próprio. Nós usamos uma frase que é essa, olha para o seu umbigo. Só pensa no venha a mim, venha a mim, venha a mim, venha a mim. Então, ouça, peça a Deus de forma correta. Peça para abençoar a si e peça para abençoar os outros. Peça a Deus para que você seja um canal de bênção para muita gente. Olha aquelas pessoas que têm dinheiro, conseguem gerar emprego. São uma bênção, não são? É assim que Deus quer. Você usa o dinheiro para você ser um canal de bênção para muita gente. E quanto mais você abençoar os outros, mais você é abençoado. Porque esta é a lei que Deus pôs. Então, ouça, peça a Deus sabedoria e ore com a atitude certa, com a atitude correta. E para terminar, em Hebreus 12:9 eu termino. Deus não está sujeito às nossas orações, nós é que estamos sujeitos a Ele. Deus não se sujeita a nós. Nunca pense que Deus se vai sujeitar a si. Porque o contrário é que é verdade. Sujeitáveis, pois, a Deus, assim ao diabo, ele fugirá de vós. Mas aqui em Hebreus, no capítulo 12, verso 9, e eu termino aqui, 12, verso 9, diz assim a palavra de Deus: além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. Então nós devemos sujeitar-nos em todas as áreas da nossa vida a Deus. Em todas as áreas da nossa vida. Deus quer abençoar você. Deus quer que você seja uma bênção. Porque Deus disse a Abraão, abençoar-te-ei, ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Porque quando nós somos uma bênção, todas as bênçãos estão a fluir para a nossa vida. Mas quando nós nos fechamos, só queremos o venha a nós. Quando nós olhamos para nós próprios, nós estamos a fechar a torneira da bênção. Abra a torneira da bênção na sua vida. Ou seja, seja uma bênção para os outros. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.